Essa é a voz da profecia, uma voz de esperança, que proclama a volta do Senhor. Jesus em breve virá. Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor, porque ainda, dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus Estamos juntos outra vez, graças ao nosso maravilhoso Deus, aqui no seu programa A Voz da Profecia. E muito obrigado porque você está aí, obrigado pelo carinho de sua audiência. Hoje, por sinal, é um dia muito especial aqui para nós, porque estamos começando uma nova série, a série Os 10 Mandamentos. Eu tenho certeza que, pela bondade do Senhor, nós teremos aqui dias, semanas, programas muito abençoados. Há muita luz de Deus, há muita mensagem de Deus, há muita palavra de Deus para você nesta série Os 10 Mandamentos. Abra a sua mente, abra o seu coração, coloque-se na presença de Deus e diga: Senhor, ensina-me a tua palavra. E o Senhor vai ensiná-la e você vai ver que tudo que vem de Deus é para o nosso bem, para a nossa felicidade. Eu quero abraçar os amigos que estão nos acompanhando de Angola. Tenho muitos amigos, gente querida lá em Angola, do outro lado do Atlântico. Um abraço para você que está em Angola, para você também que está em Cabo Verde, também tenho amigos cabo-verdianos. Um abraço para você que está em Moçambique, São Tomé e Príncipe e outros países da África que sempre acompanham a programação da Novo Tempo. E, é claro, um abraço para você também que está em Portugal, nossos amigos portugueses, sempre sintonizados com a gente. Deus abençoe vocês todos aí em Portugal, todos que vivem na Europa, você que está também na Ásia, você que está na Oceania, lá na Austrália, por exemplo, em Sydney. Você que é da Igreja de Fala Portuguesa de Sydney, um grande abraço para todos vocês. Obrigado pelo carinho da audiência de vocês. E, é claro, um abraço também para os amigos que estão aqui nas Américas, seja América do Sul, América Central, América do Norte, enfim,
No Brasil inteiro, no mundo inteiro, é muito bom ter a sua presença aqui no programa A Voz da Profecia. Vamos ter mais músicas do Quarteto Arautos do Rei, vamos ter um lindo e poderoso testemunho e eu terei o prazer de abrir a palavra de Deus e apresentá-la para você hoje. Está no ar A Voz da Profecia. Estranho ter de graça algo que vale tanto, ganhar sem ter perdido, pedir e já ter ganho, justiça e amor somaram-se em favor de graça a Deus dá graça e salva o pecador. Graça, achei a graça dessa vida. É graça, encheu de graça minha vida. Agora sou feliz e posso cantar, sorrir e louvar. Achei a graça, Deus me deu graça e foi de graça, graça, graça. A graça não acaba, é fonte infinita, atinge a todo homem, transborda em minha vida. Que gracioso Deus, o seu perdão nos concedeu, favor, mercê do alto céu, a quem não mereceu. Graça, achei a graça dessa vida. Deus é graça, encheu de graça minha vida. Agora sou feliz e posso cantar, sorrir e louvar. Achei a graça, Deus me deu graça e foi de graça, 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 graça. Achei a graça dessa vida. Graça, encheu de graça minha vida.
agora sou feliz e posso cantar, sorrir e louvar. Achei a graça, Deus me deu graça e foi de graça, 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 graça. Eu fiquei na fé evangélica durante 26 anos. Durante esse tempo eu estudei teologia 2 vezes e por conta de eu estudar, de eu começar a me aplicar em estudar a palavra, eu vi que mesmo estando numa fé evangélica, eu estava cometendo alguma coisa errada. E eu sempre questionei isso no meio em que eu estava, porque eu não conseguia entender o porquê de eu não cumprir os 10 mandamentos. Eu sabia que os 10 mandamentos eram uma coisa fundamental a ser cumprida. Então, o porquê de não guardar os 10? Por que excluir apenas um mandamento? Isso não entrava na minha cabeça. Apesar de se sentir incomodado, Egnel tinha medo de decepcionar as pessoas que o levaram para a igreja. Então, decidiu deixar esses questionamentos de lado. Até que um dia ele ligou a TV e se deparou com a Novo Tempo. Ali ele encontrou respostas que o encorajaram. Eu creio assim, piamente, que Deus usou a Novo Tempo para que me evangelizasse justamente por causa do conhecimento teológico que eu tenho. E na onde eu congregava, ensinado muitas coisas erradas sobre o adventismo. Então, eu jamais admitiria que um adventista viesse me evangelizar, porque eu ia me opor totalmente ao que ele iria me falar. E hoje em dia eu entendo que a lei moral que estava dentro do santo, da Arca da Aliança, ela nunca foi tirada para deixar de ser cumprida. Ela é uma lei universal, não é só para os judeus, é para todos nós e pronto. E depois de tantos anos de busca, Egnel teve um encontro com Jesus. Eu dobrei o meu joelho, orei e me entreguei para Jesus. Porque eu vi que depois de 26 anos que eu estava no meio evangélico, ainda assim eu não cumpri o que Deus queria para a minha vida. E eu queria muito servir a Deus de verdade. Porque não adianta você ter todo o conhecimento do mundo. Porque Paulo tinha muito mais conhecimento do que eu. E ele também se dobrou quando ele viu que Jesus chamou ele. E naquele dia eu vi que eu tinha me tornado um adventista. É assim mesmo, tem muita gente pelo Brasil e pelo mundo que tem preconceito, tem resistência em relação à lei de Deus. Mas normalmente são pessoas que não conhecem a mensagem completamente. Ainda não tiveram uma compreensão ampla desse tema, mas quando a compreensão vem através da obra do Espírito Santo, através do estudo da palavra, então nós entendemos que tudo que Deus faz é verdadeiramente para o nosso bem, para a nossa felicidade, e como é bom quando a gente tem essa nova compreensão. Eu tenho um presente para você, não posso deixar de mostrá-lo e oferecê-lo. É esse aqui, o DVD Paulo, o Mensageiro da Cruz. Esse material foi preparado para ser uma luz, uma bênção de Deus na sua vida. Se você desejar tê-lo, é só pedir que nós vamos mandar diretamente para a sua casa, para o seu endereço. Entre em contato conosco, pode ser pelo telefone, ligando em horário comercial. Nosso número está aí, 0 operadora 12 21 27 31 21. Outra opção, se for mais prático para você, é pedir pelo WhatsApp. Aí você manda para a gente uma mensagem de texto dizendo que você quer o DVD. Nosso número 98100 1425.
tá bom? Repetindo, 981001425. Manda mensagem, diga que você quer o DVD e nós vamos mandar direto para a sua casa. A gente vai agora para um pequeno intervalo, mas você fica aí, eu fico aqui, porque já terei o prazer de abrir a palavra de Deus e nós vamos meditar num texto maravilhoso. Estamos juntos. Já voltamos e hoje é um dia muito especial, eu disse há pouco, porque nós estamos começando a partir de hoje uma nova série, estudando juntos a respeito dos 10 mandamentos, a santa lei, a lei moral de Deus. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção pensar em tudo isso. Nós vamos considerar juntos, então, o significado dos 10 mandamentos. Essa lei moral de Deus, para que nós vivamos, assim, em harmonia com a vontade do Senhor. E olha que essa lei moral de Deus, ela continua tendo relevância mesmo para você e eu, nós que vivemos em pleno século XXI. Mas para isso, nós precisamos ir além da superfície e ver os fortes e significativos ensinos desses antigos princípios que estão cheios de sabedoria. Eu vejo a lei de Deus como uma fonte de sabedoria prática, soluções para problemas e situações reais com os quais nós lidamos a cada dia. E creia, a sua comprovação está na sua aplicação. Deus tem uma mensagem para você, Deus tem uma mensagem para mim, por isso nós precisamos buscar a sua orientação. Vamos orar então, antes da gente partir para a Bíblia. Pense em Deus comigo. Pai querido, nessa hora eu te peço por tua graça, fica comigo, Senhor, e com todos os que estão participando dessa oração e desse estudo. Ao iniciarmos hoje uma nova série aqui no programa A Voz da Profecia, de um tema tão sublime como são os 10 mandamentos, eu te peço, Pai, que tu me ilumines, e nós todos, para que tenhamos uma compreensão exata, equilibrada e sábia dessa mensagem que tens para nós. Oramos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Eu quero, inclusive, olha aqui, logo de início, esclarecer algo para você. Talvez você esteja me assistindo aí pensando assim, pastor, o senhor não vai dizer que a obediência aos 10 mandamentos é o fator que garante a nossa salvação? Ei, para com isso. Nada de preconceito. Claro que eu não vou dizer isso para você. Até porque se eu dissesse, eu estaria completamente equivocado, eu estaria completamente fora da orientação do Senhor e da palavra do Senhor. É óbvio que a obediência aos 10 mandamentos não causa a salvação de ninguém. A nossa salvação está em Cristo e unicamente no Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso Salvador. Mas o objetivo dos 10 mandamentos, da lei moral de Deus, dentre outros, o objetivo é mostrar para você e para mim as nossas manchas, os nossos pecados. Mas é claro que a lei não tira o pecado. A lei não tem poder de tirar as nossas manchas, de tirar o nosso pecado. É como se a lei de Deus fosse um espelho. Você se coloca diante do espelho e, de repente, você percebe que seu rosto está manchado. Você não vai ficar esfregando o rosto no espelho, vai? Claro que não. Ninguém faz isso. E se fizer também é um tonto, um atrapalhado. Porque o espelho não está ali para tirar nossas manchas, ele apenas mostra que nós estamos manchados, que há algum problema conosco. O espelho, mesmo sem palavras, indica para nós que precisamos correr para nos lavar. Eu quero dizer para você que a lei de Deus é como esse espelho, que aponta para Jesus Cristo, a água da vida. É Jesus quem pode nos lavar, nos purificar, nos perdoar. É o Senhor Jesus Cristo quem transforma o pecador e o salva. Nossa salvação está em Cristo e unicamente nele. Agora tem um detalhe. É verdade que, pelo fato da lei de Deus mostrar as nossas manchas, a lei acaba nos incomodando, não é? Oh, sim. Porque a lei toca em nossas feridas. A lei mostra as nossas fraquezas. Mas é para o nosso bem. O objetivo é advertir, é orientar, proteger, nos livrar do mal. Hoje eu quero fazer uma introdução ao tema dos 10 mandamentos. Não vou entrar em
nenhum mandamento específico, mas essa é uma introdução geral a esse tema que é maravilhoso. E eu quero ir com você agora ao livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo 19. Os 10 mandamentos estão apresentados em Êxodo, capítulo 20. Mas agora vamos aqui, primeiramente, ao capítulo 19 de Êxodo. Começa assim, verso 1. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Então, só para a gente se contextualizar direitinho, o texto está dizendo que no terceiro mês, quando os filhos de Israel, descendentes de Abraão, saíram do Egito para a Palestina, o chamado êxodo do povo hebreu, esse é um fato que ocorreu por volta do ano 1450 a.C. Então, no terceiro mês da saída dos filhos de Israel do Egito, onde estavam sendo escravizados, para a Palestina, eles chegaram então ao deserto do Sinai. No verso 3 diz que Moisés foi a Deus, foi se encontrar com Deus no Monte Sinai. E agora já vou com você aos versos 10 e 11. Está escrito assim: Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o Monte Sinai. Olha que interessante. Moisés conversa com Deus no alto do Monte Sinai. E Deus dá essa orientação e diz assim: Moisés, purifica o povo, estejam prontos, porque ao terceiro dia eu vou descer à vista de todo o povo sobre o Monte Sinai. E agora, vamos aqui a partir do verso 16. Ao amanhecer do terceiro dia houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Verso 17, e Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. E o verso 18 começa dizendo que todo o monte fumegava, todo o monte estava coberto de fumaça. Que cena tremenda, hein? O Sinai fumegando, os trovões, os relâmpagos, o som de trombetas, que cena extraordinária. Aquela montanha toda coberta de fumaça, a nuvem, a voz que falava, uma apoteose, algo inimaginável. Tudo isso, eu estou certo que encheu o povo de um santo temor. E aí, se você seguir na leitura, você vai ver que houve uma ordem. E a ordem de Deus foi: não se aproximem. Aquela era uma grandiosa manifestação do poder e majestade do grande legislador. Deus estava mostrando o seu poder e sua glória, para que o povo, é claro, jamais se esquecesse daquela cena e tivesse compreensão da santidade, da importância, da permanência da lei de Deus. Esse foi um dos eventos mais importantes e decisivos da história. Então Deus entrega a sua lei. Eu vou aqui para Êxodo agora, no capítulo 31. Olha só o que está escrito aqui. Êxodo capítulo 31, verso 18. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Tendo Deus terminado de falar com Moisés, o texto diz que Deus então entrega a sua lei em 2 tábuas de pedra, escritas pelo próprio dedo de Deus. Que coisa tremenda! Deus, oralmente e por escrito, entrega a sua lei. Inclusive, essa é a única parte da Bíblia escrita diretamente por Deus. Deus falou, Deus escreveu, Deus entregou em pedra. Sugere algo imutável, não é? Sugere algo permanente. O Decálogo, os 10 mandamentos, o Decálogo está acima de todas as outras leis morais e espirituais. Abrange toda a conduta humana. Eu estou certo de que os 10 mandamentos se constituem num manual sintetizado da conduta moral e abarca cada campo do dever em todos os tempos. Os 10 mandamentos são adequados a qualquer sociedade e não tenho dúvida de que eles estarão em vigor
enquanto o mundo existir. Você se recorda das palavras de Jesus, que estão em Mateus 5, verso 17? Esse verso eu já sei de cor. Mateus 5, 17. Você pode conferir na sua Bíblia. Lá está escrito assim: não penseis, disse Jesus, que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Foi Jesus quem disse. Ei, vocês não pensem que eu vim revogar a lei ou os profetas. Quando aqui Jesus fala da lei dos profetas, ele está se referindo a todos os escritos de Moisés e dos demais profetas. Jesus está falando de todo o Antigo Testamento. Não pensem que eu vim revogar, que eu vim anular, destruir, desvalorizar a lei ou os profetas. Eu não vim para revogar, ele disse, eu vim para cumprir. Cumprir e obedecer. Um exemplo, a lei do trânsito. Você é um motorista e você está dirigindo aí pelas ruas de sua cidade e de repente você vê um semáforo e a luz está vermelha. O que você faz? Você para. Se você é obediente à lei do trânsito, você para. E, aliás, é certo e prudente fazer isso. Mas se a luz está verde, você então pode passar. Passa na boa, você está livre para passar. Veja, quando você obedece à lei do trânsito, você está cumprindo a lei. Mas se você desobedece, você está descumprindo. Os 10 mandamentos, eles nunca se tornarão obsoletos, pois eles são a expressão imutável da vontade e do caráter divinos. Por isso que Jesus disse, não pensem que eu vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, eu vim para cumprir. Eu gosto de um outro texto que está no Salmo 19, verso 7. Lá está escrito assim, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A lei do Senhor é perfeita, diz o salmista, e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel, dá sabedoria aos simples. Você percebe que a gente não pode, a gente não deve, a gente não precisa ter preconceito com a lei de Deus, porque todo o objetivo de Deus, através da sua santa lei, é para o nosso bem, é para nos proteger, nos ajudar, nos abençoar. Há um outro texto maravilhoso, eu vou até abrir aqui a minha Bíblia nele, aliás, já deixei até marcadinho. É Tiago, Epístola de Tiago, capítulo 1, verso 25. Se você está acompanhando aí no seu próprio texto, busque na sua Bíblia. Tiago, capítulo 1, verso 25. Olha só o que está escrito. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas poderoso, aliás, operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Tiago está dizendo para você e para mim, repito, aquele que considera atentamente, ou seja, que coloca sua atenção completa, aquele que se concentra com sinceridade, aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade. Qual é a lei perfeita? Será que Tiago aqui está falando de alguma lei humana? Certamente não. Porque por mais que os seres humanos sejam sinceros, por mais que os legisladores queiram fazer leis justas e corretas, as leis humanas são sempre imperfeitas, porque a lei reflete o caráter do legislador e nós, seres humanos, somos todos falhos e imperfeitos. Tiago aqui, é óbvio que ele está falando da lei de Deus, a lei perfeita, ele diz, a lei da liberdade. Parece até assim um paradoxo, não é? Falar de lei e dizer que é a lei da liberdade. Porque normalmente a gente tende a pensar que a lei vem para tolir, para impedir, para tirar a nossa liberdade. Mas Tiago diz que aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, a lei de Deus, é claro, veja, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente. O ouvinte negligente é aquele que ouve, mas desconsidera, ignora. Como a gente diz popularmente, entra por um ouvido e sai pelo outro, não está nem aí. Esse é o ouvinte negligente. Veja, aquele que nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante. O operoso praticante é o contrário do ouvinte negligente. O operoso praticante é aquele que
quando conhece a lei de Deus, procura interiorizá-la, trazê-la para a sua mente, para o seu coração e segui-la, obedecê-la. A promessa é essa aqui. Se você se tornar um operoso praticante em relação à lei perfeita, à lei da liberdade, aí está escrito, esse será bem-aventurado no que realizar. Deus está dizendo para você e para mim, através de Tiago, na sua epístola, que se você considerar atentamente, se você tiver consideração pela lei perfeita, pela lei da liberdade, pela lei de Deus, se você não for um ouvinte negligente, ou seja, se você não ignorar a lei de Deus, pelo contrário, se você procurar segui-la, obedecê-la, você será bem-aventurado no que realizar. É provável que você saiba, a expressão bem-aventurado significa feliz. Você será uma pessoa feliz, diz Deus, se você procurar com humildade, sinceridade e determinação, obedecer e seguir a lei do Senhor. Você pode imaginar se todos os homens de todo o mundo resolvessem obedecer à lei de Deus? Você pode imaginar o que aconteceria? Que mundo maravilhoso seria esse? Se ninguém matasse, se ninguém adulterasse, se ninguém furtasse ou roubasse, se ninguém mentisse. Você pode imaginar que mundo maravilhoso seria esse? Se ninguém cobiçasse o que é dos outros, se todos adorassem um só Deus, o Deus eterno, Criador dos céus e da terra, se nós não tivéssemos falsos deuses, se nós não adorássemos ídolos, você pode imaginar que mundo maravilhoso seria esse? Se nós respeitássemos o nome de Deus, o caráter de Deus, e mais, se toda a humanidade guardasse o santo sábado, estabelecido por Deus, para ser um memorial de sua criação, um presente de Deus para a humanidade. Acho que citei todos os mandamentos, aliás, está faltando um. Como seria maravilhoso se todos os filhos honrassem pai e mãe. Como seria lindo, não é? Acho que agora mencionei os 10 mandamentos. Você pode imaginar que mundo maravilhoso seria esse, se toda a humanidade procurasse viver em harmonia com a lei de Deus. É por isso que Tiago diz, essa é a lei perfeita, essa é a lei da liberdade. Outro texto que é lindo também, Salmo 1. Esse salmo você provavelmente conheça. Lá diz assim, bem-aventurado ou feliz, o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei de Deus, na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E a promessa é assim, ele será como árvore plantada junto às águas, e o seu fruto prospera, o seu fruto aparece constantemente, a sua folhagem não murcha, e a promessa é assim, e tudo quanto este faz, será bem sucedido. Mas aí o salmista diz assim, os ímpios, porém, não são assim. Eles são como palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Veja a promessa, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas o seu prazer está onde? Na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E a promessa, ele será como uma árvore frutífera. Aqui é uma promessa de prosperidade, sobretudo prosperidade espiritual, mas em todos os aspectos da vida, será como uma árvore frutífera, será feliz. Agora, os ímpios não são assim, são como palha que o vento leva, que o vento dispersa. Em outras palavras, o salmista está dizendo que a alegria do ímpio é passageira, é transitória, é efêmera. O ímpio é aquele que despreza a Deus, que ignora a sua lei, mas o justo é aquele que ama a Deus, procura andar nos caminhos do Senhor e vive em harmonia com a lei de Deus, com a vontade de Deus. Os ímpios são como palha levada pelo vento. E o salmista diz assim, os pecadores não prevalecerão na congregação dos justos. Os perversos não sobreviverão ao juízo, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vale a pena a gente amar a Deus e procurar andar nos seus caminhos.
Vale a pena a gente meditar, como diz o salmista, na lei do Senhor de dia e de noite e procurar viver em harmonia com ela. Uma pergunta, e talvez você esteja com isso aí na sua cabeça. Qual é o mandamento mais importante dos 10 mandamentos da lei de Deus? Qual é o mandamento mais importante? Vamos a um texto bíblico, Mateus. Se você tem aí a Bíblia, vamos a Mateus capítulo 22. Aqui está um momento quando alguém questionou Jesus a esse respeito. Mateus capítulo 22, a partir do verso 34. Veja aí na sua Bíblia, Mateus 22, 34, está escrito assim: Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Senhor, qual é o mandamento mais importante da lei? Se Jesus dissesse um, certamente esse seria supervalorizado e os outros seriam desprezados, ignorados. Seria a supervalorização de um em detrimento dos outros. E Jesus, na sua sabedoria, fez uma síntese, fez um resumo da lei. E você sabe, quando a gente resume, a gente não necessariamente elimina nada. Nós apenas falamos de uma forma assim mais direta e simplificada, indo direto ao ponto, indo ao ponto principal. Jesus diz: o grande mandamento da lei é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, semelhante a este, é amar ao próximo. Os 10 mandamentos, eles são apresentados dessa maneira. Os 4 primeiros estão ligados à nossa relação com Deus. Então não ter outro Deus, não fazer nem adorar imagem de escultura, não tomar o nome de Deus em vão e guardar o santo sábado em honra ao Deus Criador. Estes são os 4 primeiros mandamentos. Os outros 6 mandamentos, eles estão assim: não matar, não adulterar, não furtar, não dizer falso testemunho ou não mentir, não cobiçar o que é do próximo. Você percebe? Esses 4 primeiros têm a ver com nossa relação com Deus. Os outros 6 têm a ver com a nossa relação com o próximo. Por isso Jesus disse: o grande mandamento da lei é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Estes são os grandes mandamentos da lei de Deus, porque o amor é o fator que motiva a obediência. Jesus resumiu os 10 em 2, e a gente podia resumir até mesmo as palavras de Jesus e dizer que o grande mandamento da lei de Deus é o amor, porque, como já disse, o amor é o fator que motiva a obediência. Quando a obediência a Deus é feita por amor, essa é uma obediência válida, que agrada ao Senhor. Eu sei que algumas pessoas hoje, é muito comum, mesmo entre os cristãos, algumas pessoas dizem assim: impossível obedecer completamente à lei de Deus. Impossível obedecê-la assim, perfeitamente. E eu concordo com você, se você pensa assim. Porque nós estamos marcados pelo pecado. A lei de Deus é perfeita e nós somos imperfeitos. A lei de Deus é boa e nós somos maus, nós somos ruins. A lei de Deus é santa e nós somos pecadores. Impossível para nós obedecermos completamente e perfeitamente a toda a lei de Deus. Mas a gente precisa ter cuidado quando pensa isso, porque existem algumas implicações. Por exemplo, se você insiste com esse pensamento que é impossível obedecer à lei de Deus, parece que nós podemos desistir dela, ignorá-la, desprezá-la, anulá-la. Então nós estaríamos, por exemplo, liberados para furtar? Ora, claro que não. Uma outra séria implicação quando a gente pensa assim: impossível obedecer à lei de Deus. Então parece que Deus é injusto? Ele estabeleceu para nós um padrão que está acima do que nós podemos fazer? Você compreende que esse é um assunto sério? Existem essas implicações que devem ser consideradas.
E você me dirá, não, pastor, mas você mesmo admitiu que é impossível ao homem obedecer completamente à lei de Deus. E aí como fica? A resposta é muito simples. O que é impossível a nós é possível a Deus. E eu me lembro agora de um texto, palavras do anjo Gabriel ditas para Maria, a Virgem Maria. Você se lembra dessa história? Quando o anjo Gabriel foi encontrar-se com a jovenzinha, com a Virgem Maria, e anunciou para ela que ela ficaria gestante de Jesus, o Salvador. Maria disse para o anjo, mas não é possível. Como que eu vou engravidar se eu sou uma moça, se eu sou virgem? Mas não estou entendendo isso. É Lucas capítulo 1, verso 37. O anjo disse assim, Maria, para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Glória a Deus. Pela nossa própria capacidade, é impossível vivermos em harmonia com a lei do Senhor. Mas para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Se você procura com sinceridade andar nos caminhos de Deus, é o poder de Deus que se aperfeiçoa em sua fraqueza. É o Espírito Santo operando por meio da palavra que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que transforma a nossa natureza e nos faz amar as coisas de Deus e as coisas espirituais. E olha aqui uma coisa, eu tenho certeza que quando o anjo Gabriel conversou com Maria e falou da sua gestação e disse que para Deus nada seria impossível, Maria não entendeu tudo o que o anjo falou, até porque o anjo disse que o filho dela seria um rei e o seu reinado seria eterno, que ele seria conhecido como Filho do Altíssimo. Enfim, Maria estava tão deslumbrada diante do anjo que ela não compreendeu a grandeza de tudo aquilo que aconteceria com ela. Mas mesmo assim, humildemente, Maria se coloca na presença do Senhor e diz assim, eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim segundo a tua palavra. Como é lindo quando a gente faz como Maria fez. Quando nós, mesmo sabendo das nossas impossibilidades, mas crendo no poder de Deus que se aperfeiçoa em nossa fraqueza, nós falamos como Maria, eis aqui os servos do Senhor. Faça, Senhor, na minha vida, segundo a tua vontade. Eu gosto de um pensamento de Agostinho, ele dizia assim, o que é impossível à natureza é possível à graça de Deus. Repito, o que é impossível à natureza, referindo-se à natureza humana, corrompida pelo pecado, é possível à graça de Deus. Significa que o Deus que nos manda viver, de acordo com sua vontade, Ele tem poder para nos capacitar, para que assim nós vivamos, porque Deus nos dá a sua graça. Louvado seja o Senhor. Eu peço que você considere um pouco mais esse assunto. Vamos estudar, vamos orar, vamos clamar a Deus e nos humilhar na sua presença. Vamos pedir a Deus que nos dê entendimento da sua vontade, compreensão da sua lei, os propósitos da sua lei e como nós vamos conseguir guardá-la, segui-la, obedecê-la, uma vez que nós somos tão fracos, tão tendenciosos para o mal. Vamos orar como salmista. Olha aqui, Salmo 119. Esse é o maior capítulo da Bíblia e ele está cheio de palavras lindas. Salmo 119, vou começar aqui no verso 18. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. É a oração do salmista. Senhor, desvenda, tira a venda dos meus olhos. Me ajuda a enxergar, Senhor, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. É como se o salmista dissesse, tira meu preconceito, minha resistência, minha ignorância, e me ajude a entender e a aceitar as maravilhas da tua lei. Olha aqui agora, versos 33 e 34. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e os guardarei até o fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. O salmista está fazendo um pedido ao Senhor, e o pedido é esse, Senhor, ensina-me o teu caminho, e eu vou segui-lo. Ainda que eu seja fraco, ainda que o teu caminho seja perfeito e eu seja imperfeito, mas ensina-me para que eu possa segui-lo. Dá-me entendimento e guardarei a
tua lei de todo o coração, eu a cumprirei. Deus recebe essa oração sincera, eu estou certo, com muito prazer, com muita alegria. E Deus está pronto para atender ao nosso pedido. E eu vou agora ao verso 165, já próximo do final do Salmo 119. Olha só uma promessa de Deus. Grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. É a promessa. Se você procurar amar a lei de Deus, em vez de desprezá-la, rejeitá-la, em vez de nutrir preconceito em relação à lei de Deus, à palavra, à vontade de Deus, se você procurar segui-la, grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Acredite, a lei de Deus é uma cerca de proteção. Ela estabelece limites para o nosso próprio bem. Em vez de tirar a nossa liberdade, a lei de Deus a garante. Eu quero convidar você a abrir seu coração e sua mente para que nós estudemos juntos esse tema maravilhoso dos 10 mandamentos. Você verá que os 10 mandamentos são uma incrível e linda lista de virtudes que, se vividas, deixarão nossa vida mais leve e feliz, além de nos tornarmos canais de bênçãos para os nossos semelhantes. O quarteto Arautos do Rei já está pronto para cantar, e eles agora cantam a respeito da lei de Deus. Ouça, Arautos do Rei, a tua lei. São seus passos, é a verdade dos teus lábios e motivo do meu louvor. Bem-aventurados os que guardam a lei, nela tenho vida, não me esquecerei. São os seus ensinos, luz pro meu caminho, nela seguro estarei. A tua lei é perfeita, como tu és perfeito, meu Deus. A tua lei é santa e justa, pois santo e justo tu és. É a mais bela expressão do teu coração, é teu próprio caráter, Senhor, Senhor. Reflete a grandeza e a tua beleza, revela por mim teu amor. Oh, quanto amo a tua lei, nela vida e paz achei, Senhor. Sim, tenho a luz dos seus ensinos, ilumina o meu caminho e me leva ao Salvador. Bem-aventurados os que guardam a lei, nos seus mandamentos eu me alegrarei. Tua lei tem a verdade e os princípios do amor. Sua autoridade vem de ti, meu
Criador, palavras eternas, fonte de luz, são reveladas em Cristo Jesus. A tua lei é perfeita, como tu és perfeito, meu Deus. A tua lei é santa e justa, pois santo e justo tu és. É a mais bela expressão do teu coração, é teu próprio caráter, Senhor, Senhor. Reflete a grandeza e a tua beleza, revela por mim teu amor. Oh, quanto amo a tua lei, ela é o meu prazer. Muito obrigado, meus amigos, por essa música tão linda, tão inspiradora. E assim mesmo. Problema com a lei de Deus? Ó, tem não. Eu sei onde está o problema. E você também sabe. O problema está aqui, ó. No meu coração, na minha mente. O problema está comigo, o problema está com você. É que, lamentavelmente, desde que os nossos primeiros pais desobedeceram a Deus no Éden, a marca do pecado passou a caracterizar o ser humano, a natureza humana. O problema não está na lei de Deus, a lei de Deus é perfeita, sim. O problema está comigo, está com você, nós estamos marcados pelo pecado. Nós somos naturalmente inimigos de Deus e da sua santa lei, da sua vontade. Não adianta a gente tentar mudar ou ignorar, desprezar, cancelar a lei de Deus para ver se fica mais fácil para a gente. O que a gente precisa fazer é pedir a Deus que mude a nós, que cancele a nossa natureza inferior. Nós pedimos a Deus que nos transforme de dentro para fora e que nos ajude a sentir prazer no que é puro, no que é bom, no que é santo, e tire de nós esse vício, esse domínio, esse apego àquilo que é impuro, àquilo que é ruim, àquilo que é maldoso. O problema não está na lei de Deus. O problema está comigo, está com você. Não vamos tentar mudar a lei porque nós não vamos conseguir fazer isso. E não vamos conseguir também anulá-la, cancelá-la. Nós temos que pedir a Deus é que nos mude e Ele faz isso pelo poder de Sua palavra e pela obra do Espírito Santo. Deus abençoe você. Fica comigo, fica com a gente. Nós temos uma série pela frente. Vamos estudar juntos os 10 mandamentos e eu tenho certeza que juntos nós vamos descobrir coisas lindas de Deus. Deus tem revelações maravilhosas para você, para a sua vida. Não tenha medo, não tenha receio, não tenha preconceito. Abra o seu coração e peça a Deus entendimento, luz e sabedoria. E juntos nós vamos seguir nessa abençoada jornada. Posso orar com você? Vamos orar. Pai querido, maravilhoso Deus, nessa hora eu te peço, ajuda-me, Senhor, e todos que estão orando comigo, para que o mal seja vencido pelo bem em nossa experiência individual, para que a lei do pecado seja derrotada e a lei da vida, a lei perfeita, a lei da liberdade seja escrita em nosso coração. Santifica-nos, Senhor, tira de nós toda resistência, todo preconceito em relação à Tua santa lei. Nós nos lançamos nos Teus braços, pedindo-Te sabedoria para viver, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe muito você e a sua casa. E assim terminamos o programa de hoje, mas pela graça do Senhor, nas próximas semanas, nós seguiremos juntos.
Fique na paz, fique com Deus. A gente se vê. Um abraço. Tchau.